Possui um governo e um exército, emite sua própria moeda e suas fronteiras são controladas por um Estado europeu. Contudo, nenhum outro país do mundo o reconhece como país. Estátuas de Lenin continuam de pé, junto a outros símbolos comunistas, como se houvéssemos parado no tempo. No vídeo de hoje, o Barato te convida a descobrir como se vive em um país que não existe. Ficou curioso? Então, pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O Barato de hoje é Transnistria. Se você olhar em um mapa mundi e procurar por Transnistria entre os estados independentes, não terá muito sucesso. A dificuldade se dá porque tanto para a comunidade internacional quanto para quem faz os mapas, Transnistria não existe. Isso mesmo, Transnistria é um país que não existe. Ao contrário de Liberland, que aqui no canal já mostramos que é um país sem população, Transnistria tem uma vida normal, ou quase, como passaremos a te mostrar. Voltando ao mapa mundi, se focarmos na Europa Oriental, podemos encontrar uma peculiaridade bem curiosa. O que aparece como Moldávia no mapa não corresponde totalmente com a realidade do lugar. Na faixa oriental de Moldávia, sobre o limite com a Ucrânia, está a Transnistria. O que para uma parte da população é um país, para a Moldávia é apenas uma área especial do seu território, a qual chama de Unidade Territorial Autônoma, que possui um status jurídico especial Transnistria. Já para o governo local, há o reconhecimento de sua independência e se denominam República Moldávia Pridnestroviana. Para eles, o rio Dnister atua como fronteira natural em boa parte do limite com Moldávia e, do outro lado, possuem a extensa fronteira com a Ucrânia. Quase 500 mil de pessoas vivem em uma área pouco maior que o menor município brasileiro, a pequenina Santa Cruz de Minas, no estado de Minas Gerais, com extensão territorial de 3.565 km². Em que pese a Moldávia diga que a área faz parte de seu território, tudo indica não ser bem assim, pois, se partirmos de Chisinau, a capital de Moldávia, e andarmos os 70 quilômetros que a separam de Tiraspol, a capital de Transnistria, teremos que passar por um controle migratório e fazer câmbio de moeda. Estranho, não é mesmo? E as diferenças não param por aí. Não só passaremos a ouvir um outro idioma, mas também leremos as placas em um outro alfabeto. Você deve estar pensando que esta é uma situação nova, não é mesmo? Errado! Tais situações vêm ocorrendo há mais de 30 anos. Historicamente, Moldávia e Romênia foram parte de entidades comuns. Ambos países possuem laços culturais muito estreitos, têm como idioma comum o romeno e são latinos. Já a Transnistria, formada por etnias eslavas, com maior parte da população composta por russos e ucranianos, utiliza o alfabeto cirílico. Para entendermos melhor essa situação, temos que voltar no tempo, até a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, na busca de um acordo entre alemães e soviéticos, se criaria a República Socialista Soviética Moldava, que se separava da Grande Romênia. Apenas um ano após o acordo ter ocorrido, a atual região de Moldávia foi dominada pelos nazistas. Lá se realizou um dos piores crimes de guerra,
estimativas apontam que mais de 150 mil judeus foram assassinados. No ano de 1944, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas retomou o controle. Embora a Romênia tenha sido aliada ao regime socialista, seguia mantendo seu governo separado e, dessa forma, durante quase meio século, permaneceram esses limites para a Moldávia. Mas, por dentro de um só limite geográfico, havia dois pensamentos divergentes. A parte ocidental era latina e se identificava com os romenos. Já a parte oriental era eslava e tinha vínculos com ucranianos e russos. Essa situação permaneceu até a década de 80, quando caiu o poder da União Soviética. Nesse período, começou a aflorar um sentimento nacionalista na população de Moldávia, que buscava a reconstrução de laços com a Romênia. Uma das primeiras ações foi adotar o alfabeto latino e abandonar o cirílico. Foi na mesma época que se implantou a atual bandeira, que lembra de maneira inconteste a bandeira romena. Para a população de Transnistria, todas essas mudanças representavam uma grande ameaça, pois seriam a minoria com o avanço dessa união. E foi por essa ameaça que em 2 de setembro de 1990 se proclamou a independência do território. Tal independência durou apenas 2 anos, pois em 1992 a Moldávia quis recuperar o controle do seu território, numa guerra que durou 3 meses. Com a ajuda das tropas soviéticas, Transnistria conseguiu se defender e o cessar-fogo foi firmado, colocando fim em uma guerra onde 1.000 pessoas morreram. Passadas 3 décadas, a situação segue nesse impasse. Por um lado, a Moldávia tem o reconhecimento internacional sobre o território, mas, na realidade, não o controla. Por outro, Transnistria não é reconhecida como país, porém controla de fato a sua área. Observe que o reconhecimento vem de 3 territórios, não países. Ou seja, outros estados que também não são reconhecidos como países pela comunidade internacional. Há pouco tempo atrás, ingressar e permanecer em Transnistria era uma verdadeira tarefa de gincana, dado a sua dificuldade burocrática. Atualmente, todo o processo foi simplificado, pois viram uma oportunidade de explorar o turismo, já que muitos curiosos estão visitando o local devido a essa estranha situação, apesar de que, além disso, não há grandes atrações. Quem entrar na República Pridnestroviana pode se surpreender com a enorme estátua de Lenin em frente ao Soviete Supremo, como é chamado o parlamento. Símbolos comunistas estão por toda parte, inclusive na bandeira, que possui a foice e o martelo. Tais referências ao comunismo são apenas parte de uma simbologia, uma vez que existe uma economia de mercado e há eleições regularmente. Sobre as eleições, é preciso destacar que há quem duvide de sua validade, pois durante o processo eleitoral não há acompanhamento de observadores internacionais. Um souvenir bem interessante para trazer de lá é a própria moeda. Os rublos transnístrios são moedas de plástico muito coloridas. Sua aparência única no mundo é muito buscada e valorizada por colecionadores.
A indústria pesada e a produção de energia elétrica são os dois principais motores econômicos do país. Pelo menos na teoria, porque na prática se adiciona um apoio constante da Rússia, seu maior aliado. Também existiram suspeitas de que Transnistria fosse uma espécie de meca do tráfico de armas e que aí estava outra grande fonte de riqueza. O grupo econômico mais relevante é o Tariff, um conglomerado que inclui lojas de alimentos, venda de automóveis, postos de gasolina, meios de comunicação e também um time de futebol, o Sheriff Tiraspol. O Sheriff Tiraspol por 2 vezes chegou à última rodada de playoff para classificar para a fase de grupos da Champions League. Seria muito estranho ver os melhores jogadores do mundo viajarem para um país que para o resto do mundo não existe. Talvez, se isso acontecesse, muitos se perguntariam por que razão não existe a Transnistria. Ou seja, um país que tem suas leis, sua moeda, seu governo, sua polícia, que emite seus passaportes, mas que ninguém considera como tal. O apoio russo é muito forte, não só em nível econômico. Desde o fim da guerra, existem tropas no lugar, o que é muito criticado por Moldávia, que considera tal fato uma intromissão em seus assuntos. Após a anexação da Crimeia, fica claro o interesse russo por manter sua influência na área. Neste caso, se trata de uma população identificada com o gigante euroasiático. Além disso, é uma forma de manter pressão para Putin. Em nível geopolítico, Moldávia poderia ter seguido o caminho de sua velha irmã, Romênia, que se uniu à União Europeia e à OTAN, rivais da Rússia. Deste modo, se Moldávia avançar nesta direção, pode ser ameaçada pelo que aconteça na Transnistria. Por isso mesmo é que nem a própria Rússia reconhece a independência. Trata-se de um equilíbrio em que todos respeitam um delicado e estranho status quo. Embora esteja claro que qualquer mudança na região poderia se tornar a anexação de Transnistria por parte da Rússia. Isso geraria uma espécie de novo Kaliningrado, já que seria um exclave na Europa. De alguma forma, a República Moldava Pridnestroviana é um lembrete das consequências que podem provocar velhas decisões políticas arbitrárias sobre a delimitação das fronteiras. E aí, curtiu o barato? Para você, Transnistria faz parte da Moldávia ou deveria ser reconhecida como um país? Comenta aí embaixo, dá a tua opinião. É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois isso ajudará em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mega curiosa e que gosta de futebol que você conhece. Valeu, até a próxima!